Minha cidade de criação, Brotas, né, é uma paróquia agostiniana. Então lá tinha os freis agostinianos, então eu me afeiçoei com eles e me senti muito cedo, né, despertado para a vida sacerdotal. E foi entrando no seminário dos agostinianos que eu descobri também essa outra dimensão, que é a dimensão religiosa, da consagração religiosa. Então, muito cedo eu senti essa inclinação para ser padre, né? E isso sempre foi crescendo durante toda a minha formação. Seminário menor, depois a filosofia que eu fiz aqui em Belo Horizonte, a teologia também feita aqui, e o noviciado, que esse ano intermédio, né, de maior aprofundamento na espiritualidade da ordem, que foi no Rio de Janeiro. Mas esse chamado, né, por ser religioso, eu sempre senti no meu coração, desde muito novo. Eu fui batizado no dia 14 de setembro de 1963, no mesmo ano do meu nascimento, na cidade de Brotas. Lá também fiz a minha primeira comunhão quando tinha 6 anos de idade. Os meus pais mudaram-se várias vezes no interior de São Paulo, por causa do trabalho do meu pai, mas a gente sempre voltava a Brotas. Então Brotas sempre foi a minha cidade de origem, a minha cidade das minhas raízes religiosas, das minhas amizades, dos primeiros estudos. Como eu entrei muito jovem no seminário, muito novo, né, então não cheguei a participar de grupo de jovens, mas participei da equipe de coroinha, da equipe da cruzadinha eucarística infantil, essas atividades em que se reuniam os adolescentes. Eu entrei muito novo no seminário, mas comecei a lecionar também muito novo, na filosofia, quando eu tinha 18 anos. E desde então não parei de lecionar. Então eu tive essa experiência no mundo do trabalho, né, como professor, e depois sempre continuei, né? Atualmente continuo lecionando na PUC, mas tive sim essa experiência no próprio seminário, porque naquela época nos permitiam fazer esse tipo de experiência, aliás, até nos incentivavam como uma forma de estabelecer contato, né, com a realidade do mundo do dia a dia, né? Eu sinto, né, uma vocação mesmo para a dimensão da educação. Desde muito novo eu gostava, né, de ler, de estudar e de transmitir conhecimentos. Então comecei a lecionar muito cedo, com 18 anos, né? Lecionei em escola pública, estadual, municipal, nos nossos colégios, né? E quem me iniciou na vida acadêmica na PUC foi o Frater Henrique, querido Frater Henrique Cristiano, né, que foi professor de História do Cristianismo muitos anos, e também o padre Alberto Antoniazzi, querido Alberto Antoniazzi, saudosa memória, que me iniciou nas aulas de Cristologia, quando ele cedeu o lugar para que outro pudesse continuar, né? Então, para mim, é algo que me dá muita alegria, me realiza muito, né? Dizem que eu sou bastante exigente, mas eu procuro ser justo também, né? Porque eu acho que a gente tem que levar a sério os estudos como uma forma de servir também ao povo de Deus. Eu fiz 5 anos de seminário menor em Bragança Paulista, depois vim para Belo Horizonte para fazer filosofia, de 81 a 83, na Universidade Católica de Minas, então, e foi principalmente esse período que no contato com o movimento estudantil, era exatamente aquela época de transição da ditadura militar para o regime democrático, havia muita participação dos universitários, então foi aí que eu também me despertei, né, para o sentido maior da minha vocação e o que eu queria. Então o grande discernimento foi feito durante a filosofia, tive também inclusive algumas crises, será que é isso mesmo que eu quero? Não seria constituir uma família, ter uma outra profissão? E foi depois, quando eu fiz o noviciado no Rio de Janeiro, é que eu tive a certeza de que aquele era mesmo o meu caminho, né? Então eu fiz os primeiros votos no dia 2 de fevereiro de 1985, exatamente o dia da consagração de Nossa Senhora, né, da apresentação de Nossa Senhora. Os meus pais sempre me deram muita liberdade, né, me permitiram entrar muito novo no seminário, deram todo o apoio, né, eu venho de uma família muito pobre, humilde, mas tudo que esteve ao alcance deles, eles propiciaram para que eu pudesse ir para o seminário. Tinha uma madrinha minha de oração em Brotas, Dona Cira de Magalhães Portela, que foi a grande incentivadora na época da minha adolescência. Depois, no seminário, o padre que me levou
para o seminário, que era o Frei Hipólito Martins, que era formador no seminário de Bragança, foi passar um período em Brotas, substituindo o pároco que estava doente, né, e foi ele que me levou. Então, um grande referencial da minha vida é o Frei Hipólito, que hoje trabalha na Argentina. Mas outra grande personalidade foi o Frei José Rodrigues, que foi o meu mestre de noviços, que me ajudou bastante nesse discernimento, e na época da teologia, o Frei Félix Valenzuela, que era o nosso formador e foi vigário episcopal da região industrial, inclusive. Na igreja existem essas associações que se chamam as famílias religiosas, ordens e congregações religiosas. O que caracteriza todas as congregações religiosas é a profissão dos conselhos evangélicos, ou seja, os votos de pobreza, castidade e obediência, que são a nossa forma específica de aprofundar e viver a consagração batismal, que é comum de todos os cristãos. Isso nós podemos fazer nas muitas famílias religiosas que existem desde os inícios da igreja. Então, no nosso caso dos agostinianos, o nosso carisma privilegia 3 aspectos importantes, que é a busca de Deus, a interioridade, a vida em comunidade e o serviço à igreja onde for necessário. Então, todo religioso agostiniano, antes de mais nada, ao entrar para a ordem, é um frei. A palavra frei vem do latim frater, que significa irmão. Então, como um irmão agostiniano, eu posso continuar como leigo ou como clérigo. Normalmente, a maioria dos freis se ordenam padre. É o meu caso, eu sou frei e padre. Frei por ter entrado na ordem e padre por ter me ordenado padre. Mas não é um grau na hierarquia da igreja, como às vezes o pessoal pensa. Os graus hierárquicos são diácono, presbítero, padre e o bispo. Eu vivo numa comunidade de 5 frades, né? O Frei Maurício, o Frei Dionísio, o Frei André, o Frei Eustáquio e eu. Como cada um de nós tem uma série de atividades durante o dia, então nós temos como horários comuns privilegiados a oração do meio-dia e depois o almoço em comum. É o momento em que nós trocamos experiências, partilhamos as coisas, dividimos as funções, fazemos os encaminhamentos, né? E depois cada um continua na parte da tarde também as suas atividades. Então, eu atualmente sou o prior provincial, ou seja, o responsável pela coordenação da província agostiniana da Consolação, que tem presença aqui em Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Ceará. Então, além disso, eu sou professor também na PUC, onde ensino História do Cristianismo e também atualmente na FAGE, na Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas. Então, são muitas atividades, né? Mas a gente procura sempre reservar um momento do dia em que nós estamos juntos para partilhar essa nossa vida, porque o fundamental para os religiosos e para nós de maneira muito apropriada é a vida comunitária, um dos pontos centrais do nosso carisma. Tanto é que no documento de formação internacional da Ordem, né, a Ratio Institutionis, o plano de formação, a gente procura partilhar a busca de Deus em comunidade, viver a vida em comunidade e servir o apostolado em comunidade. Então veja, a dimensão da comunidade é muito cara para nós. Nós não temos um trabalho apostólico específico, né? Nós procuramos servir a igreja onde é necessário. Mas, tradicionalmente, a nossa ordem, né, assume paróquias. Aqui em Belo Horizonte nós temos 3 paróquias. A educação, os colégios. Aqui em Belo Horizonte nós temos 4 colégios pagos, o Colégio Santo Agostinho, e um colégio gratuito, que é a Escola Profissionalizante Santo Agostinho. Depois também trabalhamos com a formação dos novos frades, com a dimensão missionária e obras sociais. Esses são os campos de apostolado que a nossa província tem. No Brasil, a primeira presença agostiniana foi de 1693 a 1824 na Bahia, no Mosteiro da Palma. Depois nós tivemos uma segunda presença com os agostinianos que vieram da Espanha em 1899.
vieram 3 grupos de agostinianos. Em 62, os agostinianos de Malta. Em Belo Horizonte, os agostinianos que chegaram foram os agostinianos espanhóis da província matritense, vindos do Mosteiro do Escorial, na Espanha. E nós chegamos em Belo Horizonte em 1934. E as 2 primeiras fundações nossas aqui foram assumir a paróquia São José do Calafate e a fundação do Colégio Santo Agostinho. Na Arquidiocese, nós temos a Fraternidade Santo Agostinho, que é no centro de Belo Horizonte, no bairro Santo Agostinho, onde está o Colégio Santo Agostinho e a Paróquia da Consolação e Correia. Temos aqui a Fraternidade Santa Mônica, que é a casa provincial, o centro de governo da província. Temos a Fraternidade Santo Tomás de Vila Nova, onde moram os estudantes de teologia, no Barreiro de Baixo. E a Fraternidade Redentores Mater, no Barreiro de Cima, dos padres que trabalham na Paróquia Cristo Redentor. Além disso, nós temos também a Paróquia Santo Agostinho de Contagem, que foi fundada por nós, depois foi entregue à Diocese e este ano nós voltamos a assumir como paróquia nossa. Além disso, um centro de formação ecológica que está em Mário Campos, no Recanto Santo Agostinho, e uma obra social, que é o Colégio Gratuito, a Escola Profissionalizante Santo Agostinho, no Barreiro. Santo Agostinho é um personagem, é um santo profundamente humano, que passou por grandes experiências humanas, né? De pecado e de graça. Né? A sua conversão deu um novo rumo para ele. Mas exatamente por viver esses aspectos da inquietude, da busca do seu caminho de felicidade, da amizade, ele não conseguia viver sem amigos e amigas, né? E depois o sentido da verdade e da justiça são coisas que tocam no coração das pessoas até hoje. Por isso, a obra mais conhecida, As Confissões, né, é uma espécie de diário íntimo, né, e as pessoas se reconhecem, né, nessas buscas também, porque são as buscas de todos os povos, né? Além disso, Santo Agostinho é um dos grandes pilares da cultura ocidental. Tanto é que ele foi declarado, faz uns 10 anos, o padroeiro da África. Santo Agostinho era norte-africano de nascimento, né? Então, ele é um homem universal. Ele iniciou um estilo de vida comunitária, né, com o ideal de ter uma só alma e um só coração em caminho para Deus. É uma regra muito pequena, mas muito inspiradora e que serviu para muitas famílias religiosas. Ele fundou, né, 4 mosteiros que depois começaram a crescer devido aos seus monges que fundaram outros mosteiros na África. Na época da perseguição dos vândalos, esses mosteiros se espalharam pela Europa, principalmente Itália e Alemanha. E vai ser no século XIII que a Santa Sé organiza institucionalmente uma ordem religiosa chamada Ordem de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é o inspirador de um estilo de vida, o monacato agostiniano, e a Santa Sé é a fundadora, digamos assim, da Ordem de Santo Agostinho. Para mim, o maior desafio é a Igreja saber lidar com a pluralidade e a diversidade que existe no mundo, né? Então, nós vivemos num mundo pluralista, um mundo que tem muitas orientações, muitas propostas, e nem sempre propostas que humanizam, que podem trazer a paz, a justiça nesse mundo. Então, eu vejo que a Igreja hoje é chamada a trazer fundamentalmente uma mensagem de paz, de fraternidade, de trabalho pela justiça e naquilo que o Papa Francisco tanto insiste, que é o cuidado da casa comum. Para isso, né, eu acho que todos os cristãos, os católicos, devem ter muita consciência de que são chamados a dar a sua colaboração na transformação desse mundo do jeito que Cristo quer. O Papa Francisco é, sem sombra de dúvida, né, um grande sinal, um grande presente que a Igreja recebeu. Todos os papas, eles acentuam algum aspecto, né, na sua missão. O Papa Francisco é um papa
de pastoral. Ele traz a sua experiência da igreja latino-americana, de muita proximidade com o povo, de muita espontaneidade. Então a grande marca do Papa Francisco é exatamente esta. E depois colocar bem no seu centro, né, a alegria do Evangelho. Pode notar que quase todos os documentos dele, de alguma forma, falam da alegria. Né? Que coisa triste um cristão triste, que coisa triste um padre triste, que coisa triste uma religiosa triste, que coisa triste um bispo triste. Né? Então, a alegria, fundamentalmente. Depois, essa dimensão da proximidade, do encontro, uma igreja que sai, uma igreja que vai em busca das pessoas onde elas estão, aquilo que ele chama de ir às periferias existenciais e geográficas. O cuidado com a casa comum, né? E um pacto pela educação para poder transformar esse nosso mundo com uma economia que de fato atinja todas as pessoas e traga oportunidades para todas as pessoas. Então são muitas coisas do nosso querido Papa Francisco. E eu acho que essa insistência dele, né, na igreja sinodal, uma igreja em que todos caminham juntos e que buscamos com toda a humanidade companheiros e companheiras de caminhada, é também um grande sinal. Por isso eu acho que ele tem muita proximidade e grande aceitação como um líder espiritual no mundo todo. Santo Agostinho tem frases muito bonitas, né, a respeito da natureza, do sentido da vida. Ele diz assim, olha, Deus se comunica conosco a partir de dois grandes livros. O primeiro livro é o livro da vida e da própria natureza. Né? E para que nós possamos entender melhor a vida, ele escreveu um outro livro que é a Sagrada Escritura, né? Onde está contida a revelação de quem ele é, do que ele quer conosco. Né? E tem uma frase de Santo Agostinho, aliás duas, que eu quero deixar como mensagem que eu gosto muito, né? Que é essa: Deus te fala por tudo e tudo te fala de Deus. Então, quando a gente tem os olhos abertos, né, a gente percebe essa presença amorosa de Deus em todas as situações, mesmo nas mais difíceis. Né? E depois, coloca amor nas coisas que fazes e as coisas terão sentido. Retira o amor e elas perdem o sentido. Então, eu acho que essa mensagem que eu quero deixar também. Né? Nós somos seres amorosos, criados por Deus pelo amor e para o amor. Né? E é no amor que nós nos realizamos como pessoas. Eu sempre gostei de animais, né? Então aqui em casa nós temos 4 almigos, né? Então o Bob, que é o Yorkshire da minha mãe, a Belinha e a Lala, que foram 2 cachorras que nós cuidamos de um canil, e o Aquiles, que é um Akita que veio de São Paulo, né? Então eu sempre gosto de fazer inclusive gravações e mensagens com eles próximos, porque isso encanta as crianças, os jovens, né? E mostra assim essa dimensão do cuidado que nós temos que ter com todos os seres vivos e com todos os seres do nosso planeta. Então é um carinho muito grande. Eu também apoio uma ONG que cuida dos animais, adoção de cachorros, né? Então eu acho que é um outro campo assim muito simpático para os dias atuais. Então eu sou Frei Luiz Antônio Pinheiro, da Ordem de Santo Agostinho. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Barra Bonita, mas me criei em Brotas, no centro-oeste paulista. Os meus pais são Antônio Pinheiro, meu pai já é falecido, minha mãe Maria de Lourdes, sou filho único. Eu entrei muito novo no Seminário dos Agostinianos em Bragança Paulista, com 12 anos de idade, e fiz os primeiros votos na ordem em 1985 e me ordenei padre em outubro de 88.